Bem com você? Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa live hoje. Eu sou a Suzy Costa, sou especialista em educação infantil, em primeira infância, sou pedagoga, psicopedagoga, trabalho com cursos, palestras e oficinas e sou uma pessoa apaixonada por contar histórias para crianças pequenas. Se você quer se especializar nesse nicho, nessa área de contar histórias para crianças pequenas, vem com a gente, você está no lugar certíssimo. Porque nessa live, hoje, nós vamos bater um papo e eu vou entregar para vocês umas dicas muito preciosas, assim, que eu utilizo, que dá super certo, para como você pode fazer para utilizar melhor os recursos visuais e ter sucesso ao contar histórias para crianças pequenas. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Bom, mas se nós vamos conversar sobre histórias, é claro que nós temos que ouvir uma história para começar. Concordam, né? Para a gente poder ouvir uma história de uma forma legal, nós precisamos saber qual é a história. Deixa eu ver aqui. Chegou aqui meu recurso, meu objeto mágico, um chapéu mágico. Vamos ver. Legal, é uma história cantada. Nós temos que chamar a nossa história. Nós já sabemos qual é a história, eu já sei qual é a história, e juntos e juntas nós vamos chamar a nossa história. Para nós chamarmos a nossa história, ela gosta muito de canção. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer, quem estava com a gente na live passada vai me ajudar bastante agora, porque nós vamos repetir mais uma vez para todo mundo aprender a canção do Está na Hora, ok? Essa canção, ela é assim, não tem como vocês esquecerem. Porque embora a letra, o conteúdo, seja sobre a história, o ritmo é o ritmo da canção da borboletinha. Todo mundo que trabalha com criança pequena sabe cantar essa canção, né? Quem lida com criança, quem é papai, mamãe, tio, tia, avô, vó, professor, quem trabalha lá com as crianças no Ministério Infantil, na igreja, em projetos sociais, trabalhou com crianças bem pequenininhas, conhece a música da borboletinha. Então eu vou cantar aqui e você vai repetindo os gestos aí, para você não esquecer mais. E aí, dessa forma, nós vamos chamar a história. A canção começa assim, ó. Está na hora da nossa história, você aí, não fique de fora, venha pra cá, não ligue não, que o nosso mundo é da imaginação. Gente, a nossa história, ela gostou da canção, ela já chegou aqui. Vamos lá? E olhem só, a história não veio sozinha. Hoje, ela veio acompanhada de um recurso visual. Aliás, um recurso audiovisual, porque nós também vamos trabalhar aqui uma história cantada. E só pelo nosso recurso, você já adivinhou qual é a canção que vai estar nessa história, não é mesmo? Isso mesmo, a nossa história se chama A Dona Aranha Persistente. E a história começou assim. Há muito tempo atrás, quando os bichos falavam, aconteceu essa história que agora eu vou contar para vocês. Estávamos eu e meus amiguinhos brincando e de repente chegou lá perto da gente a nossa amiga, a Dona Aranha. Oi, Dona Aranha, tudo bem? Que bom que a senhora chegou. Nós estávamos falando da senhora, Dona Aranha. Veio brincar conosco? Hoje eu não posso brincar com vocês. Hoje eu vou escalar a grande parede, porque lá em cima da grande parede vai estar me esperando. Os meus filhinhos, estou com tanta saudade deles. Nossa, Dona Aranha, que legal. Mas espera aí, a senhora vai escalar a grande parede? É sim. Olha, eu já preciso ir, porque a parede é grande mesmo, né? Então, tchau, amiguinhos. Não, Dona Aranha. A senhora tem certeza? Pode ser perigoso. Tá chegando o nosso amigo Sol. Amigo Sol, olha só. A nossa amiga Dona Aranha vai escalar a grande parede. Dona Aranha? Nossa, olha, a senhora vai precisar de bastante sorte, hein? Não, amigo Sol. Ela vai precisar de um dia ensolarado, isso sim, para ela poder subir bem tranquila. Gente, a conversa está muito boa, mas eu preciso ir. Tchau, crianças. Tchau, seu Sol. E a Dona Aranha começou a subir, a escalar a parede. Só que, gente, ela tinha assim subido só um pouquinho. E de repente, apareceram umas nuvens no céu que tamparam o Senhor Sol. E junto com as nuvens, começou um barulho.
Meu Deus, trovões! E agora? Não. Começou a chover. E agora? O que será da Dona Aranha? A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Pam! Dona Aranha, a senhora machucou? Tá tudo bem? Ai não, meus amigos, foi só um tombinho, tá tudo bem, não precisem se preocupar. Olha, já tenho que ir porque a parede é muito alta. Ah não, Dona Aranha, a senhora deveria desistir, viu? Foi muito perigoso. O quê? Euzinha desistir? Imagina! Eu tenho um objetivo. O meu objetivo é chegar lá no alto da grande parede e encontrar meus filhinhos. Eu sou muito persistente. Preciso ir indo, meus amigos. Ah, muito bem. A Dona Aranha deve ser muito persistente mesmo. E a Dona Aranha, gente, foi subindo. A chuva foi indo embora. O sol já veio surgindo. E a Dona Aranha continuou a subir. Sobe, 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 porque ela é muito habilidosa e muito persistente. Sobe, sobe, sobe. E essa Dona Aranha sempre está contente. Parabéns, Dona Aranha, a senhora conseguiu. Oh, vitória, vitória. Acabou-se essa história. Ah, que palmas para a história, né? Com certeza os nossos pequenos vão gostar de uma história. Vocês gostaram? Espero que sim. Então vejam só, né? Nós utilizamos hoje, no início da nossa live, uma história como recurso visual. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês também, tá? Acho que assim, a primeira questão que eu gostaria de compartilhar com vocês é que nós pensássemos qual a minha intenção ao utilizar um recurso visual ao contar histórias. Nós vamos voltar, inclusive, nesse ponto lá na live passada. Lá eu converso com vocês e falo um pouquinho sobre o método que eu criei, que é o Para Cada História Muitas Ideias. E o ponto 1, o passo número 1 dessa técnica, passa pela questão da escolha da história. Quando você escolhe a história, existe uma intenção, talvez clara, muitas vezes não, mas o contador ele tem uma intenção quando ele escolhe a história. E aí eu preciso pensar, né? Por exemplo, se a minha intenção é trabalhar a imaginação ativa e criativa da criança, até que ponto o recurso visual vai me ajudar nisso? Às vezes a gente pensa assim, eu escuto muito, né, de professoras, de pessoas que lidam com crianças pequenas. Elas dizem assim, Suzy, mas quando eu coloco o recurso visual, é melhor, as crianças pequenas prestam mais atenção. Mas eu quero que vocês também prestem mais atenção. As crianças pequenas amam histórias contadas só com o nosso recurso interno, ou com as nossas mãos, ou com recursos bem singelos. Um chapéu, uma capa, um instrumento musical e só. Experimente, você vai ver. Eles gostam de histórias de todas as formas, né? Mas eu digo assim, se você escolher um recurso visual para você poder contar uma história, nós precisamos ter um cuidado muito grande com a infância, um cuidado muito grande com a nossa criança. Se a gente vai trabalhar uma imagem, um cartaz, por exemplo, né? Como vai ser essa imagem? Seria interessante que algumas vezes nós trabalhássemos imagens mais próximas da questão dos objetos reais, intercalados, né? Com os bichinhos que têm as carinhas, que têm vida, que têm ânima, que atraem também as crianças. Afinal de contas, né, quando nós entramos ali no mundo da comunicação, fica bem claro que uma imagem ela é muito poderosa. Uma imagem ela pode valer mais do que 1000 palavras. Uma imagem ela encanta, ela leva uma informação, uma mensagem para as pessoas, inclusive para os nossos pequenos. Então, se o meu interesse é trabalhar a imaginação criativa e ativa 100% da criança, eu preciso pensar até que ponto vale a pena eu colocar um recurso visual. Existe uma pesquisa na área de comunicação, para marketing, para vendas, que ela diz o seguinte, que quando eu coloco, eu conto algo para a minha plateia, sem nenhum recurso, utilizando só a minha voz, a expressão corporal, o timbre, o que acontece? Eu trabalho de uma forma que as pessoas que estão me escutando, elas tenham a sua imaginação ativa e criativa 100% ativadas. Isso também acontece com os pequenos. Quando eu estou contando, né, sem nenhum recurso, ela vai ter que usar pontos do cérebro dela que são ativadas
quando ela está ouvindo uma história, que vai fazer com que ela sinta cheiros, ela imagine cores, ela imagine realmente como que é aquele personagem, aquele lugar que você está falando. Então você vai, né, trabalhar de uma forma bacana a imaginação criativa e ativa da tua criança. Se você colocar já um objeto singelo, um chapéu, uma capa, um instrumento, a pesquisa mostra que 50% da imaginação criativa e ativa vai ser ativada. Os outros 50% já vão ficar por conta de imaginar a partir daqueles objetos que você inseriu. E se eu usar o recurso visual, então, cai para 20% as áreas que são ativadas da imaginação criativa e ativa. Quero dizer para vocês que o recurso visual não é um vilão, imagina, né? Ele está ali para nos conectar, para ser mais uma possibilidade de conexão entre a criança e a história. Só que ela tem essa questão, porque quando você chega com recurso visual, você já chega com 80% da imagem pronta para a criança, né? Daquilo que ela vai trabalhar com a imaginação dela. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Cuidados, né? Com todos os tipos de detalhes, da escolha de recurso, das imagens, tudo isso é importante. O que a gente poderia colocar mais como recurso visual no ato de contar histórias para crianças pequenas, que chamaria atenção? Os tapetes, o cineminha, as jardineiras, né, os aventais para contar histórias, o franelógrafo, o imanógrafo, fantoches, dedoches, palitoches e objetos, né, como almofadas, baldes, latas. Eu poderia utilizar, por exemplo, alimentos, né? Tem histórias que cabe, você traz um alimento mesmo e usa aquilo ali para fazer a conexão com a criança e a história. Eu posso utilizar objetos que tem em casa, do cotidiano, né? Eu posso utilizar, por exemplo, colheres, panelas, caixas. Outra coisa que eu já usei bastante são os brinquedos. Dá para contar muitas histórias legais usando os brinquedos que as crianças têm lá do dia a dia delas, do cotidiano, da caixa de brinquedos. São muitas as possibilidades visuais. Posso incluir objetos sonoros, também fica bem legal. Mas assim, o que eu preciso entender é que esses recursos, eles não são a estrela. Quem é a estrela é a história. E eles estão ali para quê? Para fazer essa conexão, essa ligação entre a criança e a história. Além de que, por que as crianças pequenas se prendem muito nos recursos visuais? Porque além de nós estarmos sendo bombardeados, né, pela mídia, por toda essa questão visual, através das redes sociais, os outdoors, a gente recebe muita informação visual, as crianças também. Mas elas gostam muito, elas curtem muito, gente, porque o recurso visual é um brinquedo também. Serve, né, como um brinquedo, ele é muito interativo. Por isso que a criançada gosta mesmo, gosta de verdade, tá? Um outro ponto que eu gostaria muito de compartilhar com vocês e que a gente foi aprendendo ao longo do tempo tem a ver com o segundo ponto, inclusive, do Para Cada História Muitas Ideias. Que o segundo ponto é a escolha, a primeira escolha da história e a segunda é como contar. É a escolha de como eu vou contar essa história. Então é no segundo passo que eu vou pensar o seguinte: que recurso eu vou usar? Eu vou usar só os meus recursos internos? Quer dizer, vou contar sem nenhum objeto, só usando o meu corpo, minha voz? Ou vou trabalhar, então, com livro, mediando leitura? Ou não, vamos colocar recursos visuais e até audiovisuais, música, som, vozes, gravação, um notebook com data show, por exemplo, celular, computador. Você vai resolver nesse segundo passo. Pensando na sua intenção, o que você quer? Você quer um jogo brincante, um jogo da palavra? Você quer trabalhar a imaginação criativa do teu pequeno? Ou você quer trabalhar um aumento de vocabulário, um momento onde ele tem uma conexão mais visual e mais, eu digo assim, individual, que é a questão do livro? O que você pensa? O que você planeja? Só que aí, nesse ponto, gente, entra uma coisa extremamente importante que muitos contadores esquecem ou não têm o cuidado. E aí depois falam assim: Suzy, você me enganou, né? Você disse pra mim que toda criança pequena gosta de contar histórias. Eu fui contar histórias, levei lá a almofada e olha, de repente estava contando, daqui a pouco um caiu em cima do outro, puxou o cabelo, olha, teve confusão lá na sala. Eu acho que você está enganada. Não são todas as crianças que gostam de ouvir histórias. Vamos pensar um pouquinho, né? Você tem um recurso visual e ele não é visto.
Ah, venhamos e convenhamos, né? Se a criança, o adulto, principalmente a criança pequena, você faz um recurso para ser visto, um recurso visual, e ela não consegue enxergar, é muito, né? É certo, é certeiro que nós vamos ter alguns problemas, sim, de conexão da criança com a história. Porque às vezes não é, até prestando atenção ali, mas aí ela faz assim, de ladinho, para poder ver melhor a história lá da Dona Aranha Persistente, e ela esbarra sem querer no amiguinho do lado, esse amiguinho já não gosta, desconecta da história também, já puxa um cabelo, vai virando ali toda aquela confusão. Aí a gente fala que foi porque a criança não gosta de histórias. E na verdade foi porque nós não planejamos o uso desse recurso com o espaço e com o jeito que as crianças elas vão estar colocadas. Então eu preciso pensar muito assim, tem um recurso visual, como eu vou organizar o espaço? A forma que eu vou organizar o espaço vai privilegiar que as crianças vejam o recurso que eu construí. Eu estou lá com um recurso lindo, um tapete, um flanelógrafo, um avental. Do jeito que as crianças vão sentar à minha frente, elas vão conseguir enxergar? Isso é uma pergunta que você tem que fazer. Primordial, do ponto 2, para você ter sucesso ao utilizar recursos visuais para contar histórias, né? Então tem recursos, por exemplo, que eu tenho que sentar as crianças em semicírculo, em U, em círculo, outras eu preciso sentá-las em forma de funil, outras eu tenho que fazer como se fosse um teatro, né? Eu coloco algumas sentadas no chão, outras na cadeirinha, outras em pé, e tem momentos que elas podem ficar bem pertinho de mim. Tudo vai depender do recurso que você escolheu e da forma que você escolheu, se as crianças, todas elas, vão ver a história que está no recurso que você escolheu. Isso aí, gente, se a criança não visualizar o recurso, provavelmente você vai ter um problema de conexão entre a criança e a história, tá? Então, isso é muito importante mesmo. Bom, com relação à questão do recurso, eu também queria compartilhar com vocês o que aconteceu comigo. Eu estava até brincando aqui, conversando com o pessoal, com a equipe, e tem gente que fala assim, nossa, mas para a Suzy é fácil, né? Ela falar que é fácil fazer isso, mas não é. Eu li, inclusive, vários comentários, quero agradecer, né, que vocês deixaram na live passada, e alguns me chamaram a atenção, de algumas pessoas falando ali do ato de contar mesmo, que ela ainda sente dificuldades. Quando eu comecei o meu trabalho, em 2008, há mais, né, de 20 anos atrás, com o universo da literatura infantil e da contação de histórias, eu só mediava a leitura. Eu tinha então uma parceira que contava maravilhosamente bem. Se você falasse assim para ela, chora, daqui 30 segundos ela estava chorando copiosamente. Contava perfeito. E eu me contentava, porque o meu pai sempre me presenteou desde pequena com livros. Eu amo livros, amo. E aí assim eu fazia as mediações de leitura e a minha parceira fazia a contação de histórias. Também naquela época eu quase não tinha recursos assim visuais. Cresceu em mim a vontade de contar. O que eu fiz? O que você está fazendo agora. Comecei a pesquisar e me organizei e fiz um curso. Um curso com a autora de um livro da editora Paulinas até, que o livro chama-se Prazer em Ler. Ela veio até a nossa cidade, nós montamos um grupo, fomos lá e assistimos, e naquela época ela deu a dica, era mais ou menos ali em 2000, 2002, ela pegou os recursos do antigo magistério, porque assim, né, gente, eu tenho 21 anos, como vocês estão vendo, né, e deve ter um monte de gente de 18, algumas de 21 me assistindo, e as de 21 devem se lembrar do magistério, porque eu fiz magistério, e lá no magistério ensinavam pra gente recursos pra gente poder dar aula para as crianças primário, antigo primário. A gente fazia cineminha, montava flanelógrafo para trabalhar matemática. E o que ela fez? Ela pegou esses recursos, que era o flanelógrafo, o cineminha, o imanógrafo, os palitos, não é? Os fantoches de palitos, e trouxe isso para o universo da literatura. E eu amei, você sabe por quê? Porque quando a gente está começando a contar, não sei se acontece isso com você, comigo aconteceu. A gente fica meio com vergonha, né? A gente fica meio sem jeito. E aí, o recurso, o que ele faz? A gente se sente um pouco protegido, né? Parece que o recurso está tampando um pouco a gente, tampando um pouco da vergonha da gente, e a gente se sente mais seguro. Então, eu super recomendo, principalmente para quem está iniciando, usar, né, com parcimônia, com todo o cuidado, com todo o respeito pela criança, os recursos visuais. Escolher aquele, né, que você se sente mais confortável em poder manusear e ir experimentando todos, porque é muito gostoso, é extremamente lúdico. E esse exercício vai levar você a chegar uma hora a sentir vontade em contar, usando tão somente e unicamente
o seu corpo como um recurso também para contar histórias, né? Então eu super recomendo, para mim foi muito importante eu ter feito esse e outros cursos que trabalhavam com a questão dos recursos visuais, viu? Ajuda muito mesmo na hora de contar. Embora eu seja adepta de que a gente não deve usar na contação só recursos, só contar, ou só o livro na educação infantil, mas que a gente tenha com as crianças pequenas essa capacidade de estar cada tempo experimentando um pouquinho dessas técnicas diferentes para se contar histórias. Quem vai sair ganhando? Você, porque toda vez que a gente conta uma história, a gente está nos presenteando e a gente também vai estar presenteando os nossos pequenos, né? Com esse momento do encontro e com essas possibilidades diferentes de se contar e ouvir histórias. Então, eu recomendo que vocês experimentem a questão dos recursos com todos esses cuidados, né? O primeiro cuidado, pensando na minha intencionalidade, pensando na imaginação criativa da criança e ativa, pensando na questão de que essas crianças precisam ter uma visão bacana do seu recurso que você criou, né? Senão, como que vai ser? Lembrando, né? Sendo carinhoso com você mesmo, lembrando que é uma possibilidade, não fazer a mais. Mas aí você me pergunta assim, mas Suzy, com relação a recursos visuais, vai dizer para mim que você não tem aí um pirlim-pim-pim, um pozinho, uma cereja, um morango no final do bolo que nem lá na primeira live. Na primeira live você tinha. E agora não tem nada? Mas não tem um segredinho aí? Nós temos um pirlim-pim-pim. Bem, sabe, simples, bem básico. Escute bem. O pirlim-pim-pim, para se tornar um bom contador de histórias, é contar. Não tem outra forma, né? Nosso grande poeta, saudoso Carlos Drummond de Andrade, ele tem um poema que ele diz assim: amar aprende-se amando. E eu vou parafrasear o Drummond e dizer, com relação à história, o seguinte, que contar histórias se aprende contando. Então, se você quer ficar boa mesmo no ato de contar, não adianta só ouvir as nossas lives e outras por aí, estudar. Isso é extremamente importante, claro. Mas depois que você adquirir essa sabedoria, você precisa sair e dar o próximo passo, que é contar. Quanto mais histórias você contar, melhor você vai ficar. E uma outra dica, um bom contador de histórias é um bom ouvinte de histórias. Ele escuta muitas histórias, ele vai atrás para ver como que contadores profissionais contam, assiste vídeos, vai em espetáculos presencialmente. Ele olha, ele acompanha, não para ele imitar aquele contador, não, mas para ele poder buscar recursos ali e construir a sua própria forma de contar. Assim como também ele vai ouvir as histórias das pessoas do cotidiano dele, do dia a dia dele, né? Dos pais, dos avós, de pessoas mais velhas, das próprias crianças, dos adolescentes, dos adultos, as histórias fantásticas que eles têm, os sonhos que eles têm, o percurso que eles fizeram para chegar até onde eles estão, as histórias de vida dessas pessoas, tudo isso, gente, vai dando uma série de elementos para que você depois, quando vai ter que contar uma história, tenha para poder acessar esses recursos, né? Então, assim, a gente está caminhando aqui para um fechamento da nossa live, mas eu gostaria de mostrar. Suzy, vai mostrar só um, né? Não, também não dá para mostrar um monte, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Olha quem veio aqui! O nosso amigo Jaca, o nosso amigo Jacaré. Olha só, as almofadas te dão N possibilidades. Eu até ia trazer uma que eu tenho lá, que ela é de ficar no sofá. Aí, simplesmente, o que a gente faz? A gente pega alfinetezinhos e vai colocando objetos de pendurando aqui, contando, cantando. Aliás, o cantar, né, as histórias para as crianças pequenas é a porta de entrada para a literatura. Então aqui cabe, por exemplo, uma coisa que eu utilizo muito. A gente fala assim, Suzy, mas onde eu vou achar tantas histórias para contar para os pequenos? As cantigas de rodas, as canções, né, de ninar, as músicas infantis, elas estão cheias de histórias, como nós fizemos com a história da Dona Aranha Persistente. Eu posso pensar na música, eu posso inventar uma história da música e no final cantar junto com as crianças. Qual música caberia aqui? Tem um monte sobre o jacaré, né? Que a gente pode pegar e contar a história e depois cantar com as crianças, deixar com que elas segurem, que elas abracem um amigo jaca. Né? Eu gosto de brincar assim, olha, a boca do jacaré é grande, foi feita para morder, mas boca de menino e de menina não, foi feita para mandar beijinhos e para comer.
né? Por quê? O jacaré, ele não sabe falar, por isso que ele morde, mas a criança inteligente sabe pensar. E ela conversa, né? Ela procura resolver através da conversa, usa a boquinha dela para poder conversar, para poder resolver a questão dos problemas que ela tem, para falar o que ela sente, né? O que ela está pensando, tá bom? Então a gente pode trabalhar aqui, eu vou deixar para vocês depois uma frase bem legal que vai falar sobre a questão das mordidas, que a boca do jacaré ela é grande, ele morde, mas a boca da criança é pequena, não. A boca da criança é pequena para beijar e para comer. Aí tem a música lá, né? Eu conheço um jacaré que gosta de comer. É uma das músicas que a gente pode pegar e também brincar, tá? Não precisa estar assim, gente, o travesseiro, a almofada. A não ser que você retire realmente para ser só o seu recurso. Mas qualquer almofada, tá? Qualquer travesseiro dá para você fazer. E aqui tem um escondido aqui. Não muito escondido, mas aqui assim para vocês verem. Que também pode trazer N possibilidades pra gente, né? Que já é um travesseiro, aqueles agarradinhos. E assim, aqui tem um cenário montado. Aqui eu costumo brincar com um passeio pelo trem. O Hélio Zinkid tem uma música sobre o trem muito linda. Nós temos o Sítio do Seu Lobato, que talvez a gente poderia incrementar e contar a história da música e depois levar os bichos, né, do Seu Lobato para passear nesse trem, nesse morro maravilhoso. Então aqui, né, eu sei que tem muita gente maravilhosa e arteira. A gente vai fazer então bolsinhos. No caso aqui eu poderia ter feito com feltro para ficar tudo gostoso com tecido. Mas aqui nós fizemos com restinhos de EVA, pedacinhos de EVA, né? E aqui a gente vai poder colocar então os nossos personagens. Podem ser brinquedos que a criança tem, podem ser colheres para usar o faz de conta, a imaginação criativa e ativa. Ou eu posso também criar os bichinhos, ou os personagens, o maquinista, todos aqui, também com palitoches, em EVA, em feltro, em papel, da forma que você usar a sua criatividade. Na internet está cheio de moldes, de dicas, né? E conforme a história que você escolher, você pode completar esse recurso aqui, que, modéstia à parte, a pessoa que fez para mim, fez uma lindeza para poder contar histórias. Sem contar que é uma delícia, né? Depois a gente deixar as crianças brincarem, interagir, porque é essa a ideia, né? O recurso, ele dá essa possibilidade da gente brincar com a história, brincar com o faz de conta e brincar com o recurso. Então, para a gente ir fechando, vamos lá? Lembrar 3 pontos importantes quando a gente pensa em usar o recurso visual. Cuidado com a criança e com a infância, né? Pensar qual é o seu objetivo, qual é a sua intenção no ato de contar quando você escolhe a história. Depois que você escolher a história, quando você for planejar, imaginar como vai ser esse espaço, se as crianças vão, daquela forma que elas estiverem disponibilizadas, enxergarem a história que você vai contar, o recurso que você está utilizando, a história dentro do recurso, se tá bacana, se tá legal. Essa é uma outra dica. E o terceiro é olhar para o recurso visual como mais uma ponte, mais uma possibilidade para fazer a conexão da criança com aquilo que é o importante na hora, que não é o contador, não é o recurso, é a história. Ela é a grande atriz do momento, né? Ela é a grande estrela no momento, é a história. Então o recurso nunca pode ser superior, ele pode ser maior do que a história. O que tem que ser é a história. Tá? Então, esse é um outro ponto que a gente gostaria que vocês pensassem bastante. E que quem está iniciando, ou quem gosta, que use mesmo. Use bastante essa técnica, essa questão do recurso visual. Seja o tapete, o avental. Por exemplo, eu não gosto muito de utilizar os aventais para contar histórias, porque eu conto sempre histórias para muitas crianças ou muitas pessoas. Porque o recurso fica pequenininho. Então, eu gosto de usar quando eu estou com um grupo menor de pessoas, um grupo menor de crianças, onde elas podem estar mais próximas de mim, onde elas vão realmente visualizar os personagens. Tudo isso a gente tem que, tendo esses cuidados, o recurso, ele é mais uma possibilidade fantástica da gente conectar com a criança e fazê-la ouvir, né, a nossa mensagem, a nossa história, levar essa questão para eles. Quero dizer para vocês que semana que vem a gente continua com uma nova live. Nós vamos conversar semana que vem. Eu estou pensando aqui faz alguns dias o que a gente poderia fazer de bem legal. E eu pensei que a gente poderia utilizar como recurso, tcharam, as mãos, né? Vamos usar as mãos para contar histórias. Conto para vocês. E crianças pequenas de 1 ano adoram quando você utiliza as mãos. Quem assistiu a primeira live deve lembrar disso. Mas vamos trazer novas possibilidades, novas histórias
quais são os cuidados, né? Como que eu posso intercalar a questão das mãos com as histórias. E de repente, quem sabe, ele cabe talvez já um dedoche, que é uma coisa mais ligada também à mão e tal. Quem nos acompanhou até aqui e gostou da nossa live, vai ganhar-se um super presente, um super brinde que o nosso pessoal aqui preparou para vocês junto comigo. Vocês vão entrar lá, né, no primeiro comentário que nós vamos deixar lá, você vai clicar, né, lá, e você vai receber depois um link com o quê? Que brinde você merece, muito, muito, muito. Você merece a letra, para quem ainda não tem, da canção da Hora da História. Você merece a letra da Dona Aranha para você relembrar. Você merece a história da Dona Aranha Persistente, que é a história que nós escrevemos a partir da música. E mais, gente, você merece começar já hoje, para amanhã você já poder usar as almofadas para você contar histórias. Então, o que nós fizemos? Nós vamos deixar para você o molde do nosso sol, da nossa nuvenzinha, da nossa chuvinha, da Dona Aranha, do matinho. Aí você só vai imaginar como que vai ser a sua parede, como vai ser a sua almofada que você vai tirar aí da tua sala, ou o travesseiro que você já vai tirar lá do quarto, aquele um que tá sobrando, e vai montar então a história cantada da Dona Aranha Persistente. Olha só. Mas isso, gente, porque eu amo compartilhar, e eu tenho certeza que ao compartilhar a gente está ampliando o mundo das histórias para muito mais crianças, para muito mais pessoas, né? Então, conto com você. Depois manda a fotinha pra gente, como ficou o recurso seu. Com certeza vocês vão ter outras ideias e vai ficar bem legal. Vamos compartilhar? Vamos trocar? Bom, mas quero dizer para vocês que por hoje acabou-se o que era doce, né? Então, espero vocês na próxima semana, na próxima live com histórias de mãos, ok? Um beijo cheio de finais felizes para vocês. E de finais felizes para sempre. Tchau!